Olá, eu sou Miguel Andrade, sejam todos muito bem-vindos a mais esse Dolce Vídeo. E na metade dos anos 90, alguém achou que seria uma boa ideia reunir os principais nomes do cinema independente em um só filme. E assim surgiu o projeto Grand Hotel Four Rooms, o título original, de 1995. Reuniu na direção Alison Anders, Alexandre Rockwell, Robert Rodrigues e Quentin Tarantino. É óbvio, como era de se suspeitar, né, e realmente se confirmou ali, que foi um resultado super irregular, e as histórias que realmente brilharam foram as do Robert Rodrigues com Os Pestinhas e também do Tarantino com O Homem de Hollywood. Bom, eu confesso que na época, quando eu assisti ali nos anos 90, não lembro mais ao certo, 96, 97, não lembro mais ao certo, mas o que eu realmente gostei mesmo foi a do Robert Rodrigues, muito engraçada, com o casal meio mafioso que vai comemorar a passagem do ano, do Réveillon, e deixa os dois filhos, crianças, sozinhos num quarto de um hotel decadente, e eles ali terão algumas surpresas, farão algumas descobertas bastante bizarras e engraçadas. Give me 3 numbers. 4, 0, 9. Mas, numa revisão, é inegável que a história do Tarantino também é bem interessante. O Homem de Hollywood demora sim um pouquinho para engrenar com aquela verborragia do Tarantino, que também trabalha como ator, né? Também estreia, ele é o Homem de Hollywood, não é? Falando sobre a superioridade do Jerry Lewis e o quanto ele é muito mais reconhecido na Europa do que nos Estados Unidos, em Hollywood. E também sobre o espumante Cristal. Se não é Cristal, everything else is piss. E também dá pra confessar que ali em 95 rolava um certo bode de diretor. Afinal, ele tinha feito apenas 2 filmes, Cães de Aluguel em 92 e Pulp Fiction em 94. E bastou isso para que ele fosse considerado, uau, ser posto no patamar, coisa e tal, assim, sem cerimônia nenhuma, né? Gênio. E era preciso um pouco de calma, né? Pra gente realmente saber se ele era gênio ou não. Então, quem tem paciência pra quem tá começando? Oh, man, chill out, dude. E ainda há uma série de personagens extremamente cool, que parece que estão o tempo inteiro na tela falando quanto eles são descolados e maravilhosos, o que também é bem cansativo. Damn, Skippy. All right, man. Entre eles, temos a beldade Jennifer Beals, que é ninguém menos que a mocinha do Flashdance que estava desaparecida. Dá pra apostar, né, que ela esperava que rolasse com a carreira dela o mesmo que rolou com a de John Travolta em Pulp Fiction no ano anterior, né, quando ele saiu do ostracismo para os holofotes. Ostracismo mais ou menos, né, porque ele já tinha voltado a brilhar com Olha Quem Está Falando, mas nada como Pulp Fiction e os Oscars, coisa e tal, para dar um certo verniz novo na sua carreira. O Homem de Hollywood tem muito mais do que a gente viria a conhecer de Tarantino do que o Tarantino tinha feito até ali. Texto e pá! Uma grande reviravolta sangrenta que encerra a história com a gente ali de cabelo em pé. Nada mais oposto do que se considera como suspense, mas de grande efeito inegável na plateia. A história fala sobre um homem muito rico, o Homem de Hollywood, que dá oportunidade a um jovem ambicioso de ter seu carro conversível. Para isso, eles apostam, né, que ele terá que acender, o jovem terá que acender o isqueiro Zippo durante 10 vezes seguidas, sem que a chama falhe uma única vez. Okie Norman. Caso falhe alguma vez, ele perde o dedo mindinho ali mesmo, numa cutelada a sangue frio, sem anestesia, sem nada. A hatchet as sharp as the devil himself is what I asked for. Bom, caso você não saiba, o isqueiro Zippo, o tradicional isqueiro Zippo, né, o marketing, ou seria a lenda dele, é que ele não falha nunca e que ele pode ser aceso, inclusive, contra o vento. Não é? A realidade não é bem essa, né? E nem o isqueiro é toda essa maravilha, já que pelo preço dele, há todo um certo transtorno em trocar uma pedrinha, trocar fluido, coisa e tal. Bom, mas a história é ótima, mas não surgiu ali. Na verdade, ela remete diretamente ao episódio O Homem do Sul.
que é o 15º episódio da 5ª temporada da série Alfred Hitchcock Apresenta, que foi exibida na TV americana pela primeira vez em 1960. Let me know how many times I light this thing. Yeah, sure, I'll do that. No Four Rooms, no filme, na história do Tarantino, ele chama de O Homem do Rio. Alfred Hitchcock episodes? Yes, sir. You ever see the one called The Man from Rio with Peter Lorre and Steve McQueen? E ainda assim, a história foi publicada pela primeira vez em 1948 e foi escrita por ninguém menos que Roald Dahl, o mesmo autor de A Fantástica Fábrica de Chocolate, de Grinch e tantas outras histórias. E a primeira vez que foi adaptada para a TV americana ainda não foi na série do Hitchcock, foi em 1955 na série Cameo Theatre. Bom, e também a história do Hitchcock também não seria a última vez, não é? Ali em 1979 ela seria refeita na série Choque, exibida na Globo, chamada de Choque, mas o título original dessa série era Tales of Unexpected. Essa versão da década de 70 do Homem do Sul você pode assistir aqui no YouTube legendado em português. Eu vou deixar o link nos comentários, dá uma olhadinha aí, tá? I light this lighter 10 times, I want a great car. E também é uma ótima oportunidade para comparar com a versão do Tarantino, que o Tarantino ia fazer ali nos anos 90. Além de 79, seria também uma quarta vez refeita em 1985, no remake, aí sim, da série Alfred Hitchcock Apresenta. Nessa versão 80, o Homem de Hollywood é interpretado pelo Joe Huston e tem como papel da mocinha, que é Jennifer Beals na versão dos anos 90, a Melanie Griffith, né? E ainda no elenco, as loiras do Hitchcock, Tippi Hedren e Kim Novak. Bom, e em comum entre todas essas versões é que todas acontecem dentro de um hotel. Ou seja, dá para desconfiar quem teve mesmo a ideia de reunir todo mundo ali, ou uma das pessoas a fomentar essa ideia, essa vontade de reunir, né, várias historinhas, foi o próprio Tarantino, já que todos se passam no hotel, né, interligados pelo Tim Roth, né, que é o mensageiro que está bem abobalhado. I'll be the judge. Careful, sir. What do you think? It's a sharp motherfucker. A crítica da época reclamou muito do filme de uma forma geral, não é? Inclusive um desperdício ter uma Madonna na primeira história, como uma bruxa que quer sêmen para fazer uma poção, né? Mas enfim, eles reclamaram muito também da interpretação do Tim Roth, muito atrapalhado, mas deixaram escapar que é uma referência ao Jerry Lewis, né, ao mensageiro atrapalhado. I think of The Bellboy with Jerry Lewis. Did you ever see that film, Ted? Do filme de 1960, que é nada menos do que o mesmo ano que foi ao ar o episódio do Alfred Hitchcock, O Homem do Sul. E se você já assistiu o Grande Hotel, vale a pena dar uma revisada assim, sem aquele olhar tão ansioso da época em que ele foi lançado, não é? E se você ainda não assistiu, dá uma procurada, eu acho que ele não está em nenhum serviço de streaming, mas ele saiu em DVD e durante muito tempo ele era uma das baseadas das americanas, então você pode até achar algum sebo ainda, sei lá, tá bom? Bom, e é isso, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa lembrança. Não se esqueça de deixar aquele like ali embaixo e se inscreva no canal se chegou agora para outros vídeos como este, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau!